Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa manhã de luz, de esperança, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos traga a lucidez desses momentos em que estamos vivendo. Hoje nós vamos ler o item 2 de Há Muitas Moradas na Casa do Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente das diversidades do mundo, essas palavras de Jesus também podem referir-se aos estados venturosos dos desgraçados dos espíritos na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que têm. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendentes claridades e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indivisível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscrita nem localizada. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos abençoe nesta manhã, envolvendo-nos nas suas vibrações de amor, de paz e de muita alegria. Pedimos a Jesus que visite os doentes, especialmente aqueles a quem nosso pensamento busca nesta manhã, os nossos familiares, para que todos recebam a luz desse diapasão de amor que é nos dado com tanto carinho pela espiritualidade maior. E assim, Jesus, certos e confiantes da bondade excelsa do nosso Mestre, é que nós iniciamos o Evangelho desta manhã. Que Jesus e os bons espíritos nos dê força e alegria. Que assim seja. Queridos irmãos, diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? A Kardec nos mostra que a erraticidade é o estado dos espíritos errantes. O que são espíritos errantes? Aqueles que ficam no mundo espiritual, que não estão encarnados, isto é, não encarnados, que vivem durante os intervalos de suas existências corpóreas. E a erraticidade, ela não é sinal de inferioridade. Todos nós que vamos para o mundo espiritual, estaremos na condição de um espírito errante. São aqueles que aguardam, portanto, uma nova oportunidade para retornar ao corpo. E nós sabemos que, quando ele fala estados da alma, diferentes estados da alma na erraticidade, existem vários espíritos em condições evolutivas, uns demoram mais do que os outros para reencarnar, ou não. Às vezes tem espírito em que eles ficam menos tempo, mas nós não sabemos quanto tempo fica um espírito no mundo espiritual. E a casa do Pai é todo o universo, e o universo ele é muito maior do que esse que nós estudamos ou que conhecemos dessa órbita do planeta Terra. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus já havia nos dito isso, né?
Então, esses espíritos, eles circulam no espaço e aguardam uma nova oportunidade para encarnar. E o reencarne vai acontecer de acordo com a evolução do espírito. Nós estamos vivendo um período bem diferente dos demais, dos nossos pais, de outros espíritos que aqui estiveram. Nós aqui estamos vivendo um momento de grande importância para todos nós, quando estamos sendo convidados a aproveitar todas as nossas oportunidades para retornar ao mundo espiritual sem saber onde iremos reencarnar. Os bons, nesse período de transição, os bons, se eles conseguirem se regenerar, eles não estarão mais no mundo de dor, de provas e expiações. Eles vão entrar no processo da regeneração. A regeneração, portanto, ela acontece na nossa intimidade, quando o mal não tem predominância mais sobre o bem. Ao contrário disso, quando o mal predomina o bem, que nós temos muitos espíritos reencarnados na Terra, dessa forma, que tem uma aparência bonita, mas tem ainda um pendor para o mal, uma personalidade distorcida do bem, e esses espíritos, aparentemente, parece que serem bons, mas a construção energética deles não define essa aparência que o corpo mostra. Estes espíritos, portanto, portadores ainda do mal, de uma personalidade enfermiça, eles vão então ser levados para outros mundos compatíveis com a sua necessidade, porque no planeta Terra eles não mais ficarão, porque o planeta Terra deixa agora, ele está já deixando, né, desde que o Cristo chegou trazendo uma era nova, mas a definição desse período de transição, ela inicia com a chegada do Consolador que veio para nos esclarecer. O Consolador não quer dizer que vai consolar sem que a gente saiba o que está acontecendo conosco. Então, esse período se estabelece a partir da chegada do Consolador prometido, que vai ampliar nossos olhos, também ampliando a nossa responsabilidade. A diversidade dos mundos, elas são independentes daquilo que eu vejo, mas sim daquilo que a lei nos pede. E são essas palavras que Jesus também nos trouxe para mostrar o estado venturoso, aqueles espíritos que têm um pensamento progressista, e aqueles outros que são doentes, que ficam aí na erraticidade por muito tempo, que esse tempo nós desconhecemos, talvez seja milênios ou séculos, a gente não sabe, né? Então é importante que a gente possa pensar que há muitas moradas na casa do meu pai, é que existem muitos domicílios espirituais. Entretanto, nós vamos ver que cada um de nós vai viver naquela morada que ele ergueu para si mesmo. Então, que morada eu estou erguendo para mim? Qual é a construção dos meus atos? Quando Jesus diz a obra é para cada um, e a cada um segundo a sua obra, que obra eu tenho construído? Muitas vezes eu tenho um prelúdio de ideias que vou para um mundo feliz porque eu sou boa, mas eu não sei se a consequência dos nossos atos registra esse mesmo pensamento que eu desejo, mas eu não sou. Então, nós temos que reparar tudo aqui enquanto estamos no mundo de provas, compreendendo que o nosso sentimento é a força maior que vai nos impelir aos círculos superiores ou para esferas inferiores, onde nós estamos tecendo o nosso pensamento, o nosso ninho. Então é preciso sempre lembrar e não menosprezar das tarefas de cada um de nós. Nós estamos aqui para vivenciar momentos educativos da mais alta importância e muitas vezes reprovamos as aflições de quem quer que seja. Então, nós precisamos aproveitar todo o conhecimento que Jesus e a doutrina espírita têm nos trazido
para que nós possamos melhorar a nós mesmos e não condenar ou julgar ou destruir aqueles irmãos. Porque, na verdade, o Cristo é Ele que tem nos ensinado, é Ele que tem nos orientado, é Ele que vem como mestre. Então, muitas vezes, nós queremos exibir atitudes, virtudes que não temos ainda, porque quando nós temos, nós não pensamos em exibir, porque a vaidade ela é uma víbora que está dentro de nós e ela pode nos ferir, pode ferir o outro. Então, é importante que a gente lembre de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Então, muitas vezes, nós estamos muito enganados, achando que somos bons, mas não temos construções efetivas que consagrem em nós essa condição espiritual. Então, nós temos irmãos que precisam aprender a amar. Para amar, eu tenho que sentir o que é o amor. E o amor aqui não se fala desse amor egoísta, esse amor egóico, das minhas paixões, das minhas ilusões, dos meus ciúmes. Isso não é amor. Então, o amor, ele nos educa para que a gente possa extinguir de nós uma extinção verdadeira das trevas, as trevas da ignorância, as trevas do ódio, do ressentimento. Tudo isso merece uma atenção por nossa parte. Então, quantos irmãos, né, nós estamos vendo aqui na Terra, e o próprio Evangelho nos diz assim: enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vive, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto eu estiver atormentado pelos meus sentimentos, que nasceram do meu pensamento, eu responderei muito alto por isso. Portanto, meus irmãos, é uma hora de muitas reflexões nessa questão das obras, a cada um segundo essas obras. Nós sabemos que todos os nossos atos, eles geram consequências. Então, aqueles que abusam de todos os recursos divinos que o Senhor nos empresta, a inteligência, o pensamento, são recursos divinos, a nossa vontade. Nós vamos ver que nós vamos caminhando geralmente para os desequilíbrios. E os desequilibrados nem sempre compreendem que o que é uma enfermidade que nos leva a um grande desastre, às grandes dores. Nós não podemos ser, de forma alguma, desertores da luz, porque nós estamos domiciliados nas sombras em que habitamos. E muitas vezes a sombra, elas demoram e nos trazem a cegueira do espírito. Mas com a chegada da doutrina espírita, ela vem levantando este véu da ignorância, vem nos mostrando a vida futura, vem nos mostrando a imortalidade, vem nos falando quem somos, que somos um espírito imortal. Então, quando nós encontramos esses espíritos ainda com pensamentos e sentimentos cristalizados na crueldade, eles estão ali verdadeiramente estacionados nas enxovias do orgulho, do egoísmo. E nós precisamos entender que esses sentimentos, tanto o orgulho como o egoísmo, eles acabam despertando em nós grandes dores, grandes lutas. Por quê? Porque eles não nos deixam compreender a grandeza da vida. E nós precisamos hoje observar o que está à nossa volta, a grandeza da natureza, a natureza divina, tudo isso que ela produz para nós. E nós precisamos entender que tudo isso há dentro de nós uma esperança de progresso. Mas o universo, essas moradas, elas estão no infinito, em toda a constituição divina do universo que nós não podemos nem definir. Nós conhecemos o planeta Terra, nós não conhecemos o que está
nas escalas superiores, porque nunca tivemos lá pela condição espiritual nossa. No entanto, amigos, nós estamos tendo a oportunidade para corrigir tudo isso, amando e perdoando, retirando as enfermidades do ciúme, da inveja, do orgulho que campeiam ainda dentro de nós. Porque Jesus nos disse que nós deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. O que eu desejo para o outro é o que eu gostaria de receber. E nem sempre nós olhamos isso com esses olhos divinos que todos nós somos portadores, porque nós ainda estamos em construções ou em construção do reino de Deus. Então, quantos vão se transviando ou afastando, ou já transviaram pelos caminhos da leviandade? Nós vimos que entre os discípulos de Jesus, Judas, que era tão inteligente, por isso a inteligência não é o atributo por excelência, ele arquitetou um plano de interesse pessoal para que ele pudesse pegar um cargo em todo o reinado lá de Roma e depois resgatar o Cristo para que ele tornasse o rei dos homens. Essa é uma questão dos interesses que movem o nosso espírito. Então, nós não podemos, hoje que estamos aqui nesse planeta, também condenar que o planeta Terra é um planeta em desequilíbrio. Desequilíbrio somos nós. O planeta não está em desequilíbrio. Os habitantes dele é que não compreenderam ainda o que vieram fazer. Então, nós estamos sendo convidados a todo dia a meditar e a refletir em tudo que nós estamos fazendo. Por isso, nós estamos sendo convidados a compreender a dor, lutar e amar, para que a gente possa erguer um futuro melhor. E assim, nós vamos reconhecer que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por nós. Jesus espera isso de nós. O planeta Terra será aquilo que nós geralmente vamos construir no reinado íntimo de nosso coração. E o Cristo segue servindo diante de nós. Por isso que é preciso que a gente tenha muita fé, muita coragem. E aí, amigos, esses momentos de reflexão, que cada um reflita no ambiente familiar, no seu trabalho, como você relaciona com o outro, com seus filhos, com a sua esposa. Reflita nisso e vivencie o Evangelho de Jesus, que você vai sentir-se muito mais feliz. O Evangelho de Jesus não pode mais ser apenas um livro, mas sim é um roteiro de luz. São lições libertadoras. Por isso eu convido a todos a refletir nessa sublime oportunidade que Deus está nos concedendo nessa hora em nossa vida. E que o Pai nos abençoe, que Jesus esteja sempre no nosso pensamento. Amigos queridos, nesta hora sublime do passe, convidar todos a serenar o seu coração, a envolver os seus familiares, amigos, com as suas vibrações de amor, de carinho, para receber o passe. Ó Jesus, quanta luz partem do seu olhar, das suas mãos, generosas e amigas, em favor de todos nós. Saibamos receber, mas também saibamos agradecer. Mestre querido, fluidificai as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos saudáveis a todos nós, e que a doce, inefável paz do seu amor alcance aqueles que estão em dor. Muito obrigado, Jesus. E que estes corações amigos que se reúnem conosco neste horário recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e sinta-se abraçado por Jesus.